Bom dia. Bom dia. Você viu aí que agora, nestes instantes, estão reunidos o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, estão acertando os últimos nomes para a economia. Tudo que a gente sabe até agora é que a equipe é extremamente conservadora, né? Eles vão manter o cara da Petrobras, o Joaquim Levy volta para o BNDES, o Mansueto continua no Ministério da Fazenda. Então, são nomes que garantem continuidade de uma política econômica que, bem ou mal, está funcionando, tanto que o Brasil se salvou da bancarrota, e a única cor nessa equipe daí é o Paulo Guedes. Um grande amigo dele, amigo de verdade, me contou, me falou, o cara, o Paulo Guedes, é um gênio em matéria de formulação econômica, teoria econômica, ele não dorme, ele ficou a noite inteira lendo livros de teoria econômica, ele tem fascínio por isso, ele baba por isso, ele sabe tudo de matemática, ele fica fazendo conta, mas ele nunca leu um contrato na vida, ele não tem o menor interesse pelas questões do dia a dia, ele é incapaz de se interessar por esses assuntos. Então, o fato de ter uma equipe técnica que cuide desses aspectos práticos da gestão do dia a dia do Ministério da Economia é fundamental. E, aparentemente, ele entendeu essa deficiência dele e está se cercando de gente capaz de fazer esse trabalho diário. Eu espero que ele entenda que a administração pública é um pouco diferente, apesar de a administração pública precisar, né, de um sopro de renovação vindo da área privada e tudo mais. Tem coisas complicadas, porque, por exemplo, você tem os gastos que são obrigatórios, que estão previstos na Constituição, que você não pode mexer, a menos que você faça emenda, e aí você precisa também negociar com o Congresso. Então, esse tipo é um grande desafio. A outra coisa que já está, que ele precisa entender também é que privatizar, todo mundo sabe que nós somos a favor de privatizar todas essas porcarias, Petrobras, inclusive, Banco do Brasil e tudo mais, mas o pacote de privatização que ele previa obter 1 trilhão, né, eu também conversei com o economista na época, não existe nem porque não vão privatizar. Você pode até privatizar, mas você não vai ter esse valor, né? Primeiro porque não vale. Depois porque muitas das empresas e propriedades do Estado, elas são propriedades de empresas cruzadas, não são apenas do Estado, né? Então, você não vai obter todo esse dinheiro, mesmo que tivesse gente disposta a pagar por isso. Sim. De qualquer maneira, o que importa, acho eu, é o caminho, é o rumo, o impulso. né? É o impulso, né? Quer dizer, aponta para uma direção boa, claro. Mesmo que muitas coisas não possam ser feitas agora, né? Elas talvez possam vir a ser feitas no futuro. Depois é o seguinte, né? A gente na verdade, trocou um sujeito que quer privatizar. A gente trocou um sujeito ou os sujeitos que queriam restatizar empresas e outras coisas, aumentar ainda mais o Estado, por um que quer diminuir. Só por isso já é um ganho. Claro. Se ele vai conseguir ou não, já é um ganho, mas sinaliza para o investidor, não só o nacional, mas principalmente o estrangeiro, de que alguma coisa está acontecendo aqui de bom, claro, né? Ou pode vir a acontecer. E o Paulo Guedes é intransigente nessa. Ele não é que ele esteja disposto a aceitar uma reforma branda da economia e a manutenção do feijão com arroz e etc. Não, ele quer, de fato, ele quer mudar o país, ele quer mudar radicalmente a maneira de gerir a economia no Brasil. E eu acho que ele vai ter um impacto fortíssimo nessa área, ele pode ter, desde que ele consiga fazer a aprovação da reforma da Previdência. Todo mundo sinaliza isso, é unânime, os mercados internacionais estão secos para jogar dinheiro no Brasil, porque o dinheiro não rende nada aqui, não rende nada aqui na Europa, não rende nada nos Estados Unidos, e o Brasil é uma aposta para o futuro, evidente que é. Se conseguirem demonstrar, com a reforma da Previdência, que o Brasil não vai explodir no vermelho, e uma parte desse vermelho, o vermelho político, já foi eliminado.
agora tem que eliminar o vermelho das contas públicas. Não Isso é. for feito, vai chover grana no Brasil. Mas não está tão fácil, não. Não está tão fácil, A não. reforma é Não, dificílima. a gente não pode achar que o vermelho foi varrido, não. Os caras têm uma bancada lá grande, os caras estão se articulando. O outro vermelho. Estão se articulando para fazer uma coalizão forte de oposição, inclusive com o Tucano, né? Com o Tucano ali para tentar dificultar a vida do governo. Aquela oposição irresponsável. A única resposta é governar bem. É governar bem e aproveitar a força que tem no início, né, Diogo? A gente já falou, a força eleitoral, para tentar tratorar, sim, né? É isso aí. Exatamente. Todo mundo tratorou quando pôde, então tem que tratorar também. Tratorar não significa dar, é o contrário, né? Não é dar tomar lá da cá, não é cair nessa história. Não pode se dobrar o Eunício Oliveira. Não, Eunício Oliveira... Você não pode aceitar o que foi feito no Senado na semana passada. É inaceitável para todos os brasileiros, para o futuro do país. É inaceitável. O Gabeira tem inteira razão. O que ele escreveu hoje faz todo sentido. O Jair Bolsonaro tem de ir a Brasília e tem de engrossar a voz, tem de espernear e tem de condenar esses aumentos do STF porque simbolizam exatamente aquilo que derrubou a classe política anterior e que possibilitou a eleição dele. Quer dizer, todo mundo quer impedir que essa gente continue a fazer o que sempre fez com o Estado. É preciso que o Temer vete esse troço, né? Eu acho que o Bolsonaro tem, em vez de ficar falando, mandando recado pela imprensa, dizendo se eu fosse o Temer, eu vetaria esse negócio. Não, ele tem de conversar com o Temer, ele tem que falar, você veta esse troço, porque esse agora qual é no meu colo. Agora qual é a carta que ele tem para dar para o Temer? Porque o Temer também está pendurado nessa gente aí, né? Esse judiciário, né? Um consulado em Beirute, eu acho que ele não vai poder dar. Não, dá a embaixada em Roma, né? Dá qualquer coisa, sei lá, cara. Não, é importante que se diga em Brasília que esse tipo de coisa não pode ir adiante. Não pode prosperar, não é mais assim, né? Não é mais assim. Tremendo de um golpe decidido de madrugada ali. A força dos cidadãos é que vai mudar isso aí, né? A pressão dos cidadãos, como mudou muitas das as votações do Congresso nos últimos anos, né? A pressão ali em tempo real e tudo mais. Esse tipo de coisa pode ajudar bastante, acho eu, né? Mudou, tudo mudou. O Lula está na cadeia. Quarta-feira ele vai ser interrogado de novo pela... Você sabe que o Lula, o presidente Lula, como diria o Marcelo Adnet, né? O presidente Lula, a coisa mais emblemática do tamanho do Lula foi que acho que no sábado, eu te juro, ele era a história do Léo Pinheiro, dizendo que o sítio era do Lula, que ele tratava como uma coisa pessoal e tudo mais. Eram 2 linhas numa coluna, na primeira página, na chamada para a notícia, estava no pé do Estadão, mas no pé, era a última notícia do Estadão, 2 linhas ali. É um negócio assim... impressionante, né? Tudo que a gente estava falando diminuiu, né? Diminuiu, sumiu. No mesmo dia em que fecharam o tal do acampamento Marisa Letícia. Fecharam. Não tinha gente. Não tinha dinheiro, não tinham gente mais para tocar aquela palhaçada. Ele vai tentar usar esse último interrogatório, na verdade, na quarta-feira, vai ser Crepúsculo dos Deuses, né? Vai ser aquela coisa melancólica, ele descendo a escadaria como a Gloria Swanson, a velha que imagina ainda que está no centro das atenções, mas ela está no centro das atenções porque cometeu um homicídio e vai voltar vai para a cadeia. E ela acha que a polícia está lá com os holofotes porque ela ainda é uma grande estrela. Eu acho o Robert Mitchum, né? É o Robert Mitchum, né? Com Robert Mitchum. Não, né? ele, quem é ele mesmo?
É o Robert Mitchum, o bonitão que Não, que que é faz assassinado? que faz o filme, É do Billy Wilder, o filme. mas eu acho que é o Robert Mitchum. Fantástico. Não, não é. É. Acho que é o Fred McMurray, talvez. Fred McMurray, não. Não é o Fred Quem McMurray. é? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui. aqui. Também tô. Ver na internet. Google. Vamos lá, É o Google. meu filme preferido. É, deixa eu ver. Falou dos deuses. Eu até pôr em português, hein? É, É Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. É. Olha. Glória. É William Holden, pô. A William Holden, eu confundo Que sempre o assim. Robert Mitchum com o William Holden. Mas eu sabia, não, era um bonitão. Fred McMurray não era bonito. Você lembra que a gente tinha um colega? Você lembra que a gente tinha um colega na escola que eu chamava de Fred McMurray? A gente é velho, né? Tem essas. Chamava ele de Fred McMurray. Eu achava ele parecido com o Fred McMurray. É. Eu talvez tenha dito isso porque, de alguma maneira, eu associei. Não, eu associei com Robert Mitchum. William Holden. William Holden. Não. Ator de terceira categoria, mas eu pensei, muito estranho. De fato, Glória Swanson eu lembrava. Mas é isso aí, né? É o Lula descendo a escadaria. Achando que está ainda como a estrela. Exatamente. Né? E prestes a ser algemado. E acabou. O cara acabou. Ele morreu. E assim como o acampamento Marisa Letícia vai ser fechado por falta de gente. De interessados. E o Moro deu entrevista no Fantástico, né? Agora, o Moro tem que parar de falar que não vai ser. Bom, primeiro que nós aqui, o outro nem assumiu e a gente já está falando em sucessão em 2022, né? É inevitável, né? Agora, o Moro falar que não é candidato, vamos lá. Ele jurou. Óbvio. Ele jurou que não é. Ele devia parar com isso, porque isso, inclusive, independe dele. Primeira coisa, já estavam cobrando dele, né? Não, ele disse que não ia para a política, e todos os petistas, e aí deu margem para que dissesse que ele agiu politicamente ao condenar o Lula, essas bobagens. Agora, o cara, ministro da Justiça, ministro da Segurança Pública, encarregado de 2 assuntos capitais no Brasil, corrupção, né? E crime, criminalidade mais pesada, mais barra pesada. Se esse rapaz consegue fazer o que está se propondo, né? É óbvio que ele se habilita, né, a ser presidente da República, seja em 2022, seja em 2026. Claro, e é óbvio que o próprio Bolsonaro vai candidatá-lo, né? É o sucessor natural. O próprio Bolsonaro. Então, Moro, primeira para Moro e para todo o resto, primeira coisa, só gente inteligente muda de opinião, né, quando está errado, né? Porque é óbvio que ele vai se habilitar, ele está deixando de ser juiz, será um ministro, não é um político de partido ainda, né? Mas pode vir a ser. E me pergunto, Diogo, qual é o problema se o Moro quiser ser presidente da República? Aliás, em geral, o que a gente deveria gostar é que esse tipo de gente quisesse ser presidente da República, né? Mas tendo resolvido esses grandes... Tendo resolvido, bom. Mas é assim em todos os lugares do mundo, né? Claro. Os grandes políticos, o que tem de militar, por exemplo, ganhou a Segunda Guerra Mundial e depois vira presidente do próprio país. Ou mesmo tendo perdido e fingido que ganhou, como o Charles de Gaulle, né? Até isso. Foi presidente. Eisenhower, que ganhou, foi presidente. Pois eu me referi a eles. Não Agora, há nada de anormal. Nada. Quer dizer, alguém que cumpriu bem a própria função se habilita automaticamente, quando essa função é determinante para a sobrevivência do país, aliás, é natural que ele se habilite para um cargo. Claro, não tem. Então, eu aconselharia ele, se é que eu posso dar conselhos a alguém, para parar com isso, né? Então, assim, é óbvio, eu entendo, né? Não vou ficar dando um pano para manga, nem posso dar uma resposta ambígua, porque isso cria um fissura, não sei. Olha, se o Moro mudar de ideia, voltar atrás do juramento, fará muito bem, desde que cumpra aí
as missões às quais ele se propôs e haja ambiente político para isso, eu não vejo problema nenhum e espero que seja. Eu também não vejo problema nenhum. Eu imagino que ele sinta que, deixando algum tipo de dúvida em relação a isso neste momento, ele possa pisar no pé do presidente eleito. Quer dizer, o Bolsonaro acabou de ser eleito com uma votação consagradora e ainda nem assumiu. Quer dizer, já se postular, se apresentar como futuro presidente, agora, como sucessor do Bolsonaro. Agora, para o próprio Bolsonaro, é útil ter uma carta na manga, né? Não, o Moro, o futuro do partido dele, do movimento dele, para levar adiante o legado. E ele disse que ia tentar acabar com a reeleição e eu espero que ele faça isso. A eleição no Brasil foi um golpe perpetrado na época do Fernando Henrique Cardoso, com compra de emenda, e nos trouxe até aqui. Eu acho que a reeleição foi um dos grandes males da política brasileira. Então, de fato, espero que o Bolsonaro consiga acabar e se proponha, né? Também o sujeito está lá, começa a ficar muito bom, muito bem, isso aqui, tenta a reeleição. Ele pode decidir por conta própria, inclusive, não se candidatar, né? Mesmo que não consiga eliminar essa emenda. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Não, a gente está parecendo Silvio Santos, né? A gente já está fazendo programas para... Não, mas a gente foi o primeiro a publicar. Bolsonaro e sucessão. Nós fomos os primeiros a publicar. Ele se habilita a ser presidente da República, mas é óbvio que se habilita, né? É claro. Se tudo der certo. Não. Não sei, acho que não. Acho que ele não gasta dinheiro com nada, né? Silvio Santos. Ele deve ler o antagonista. Você lembra do Silvio Santos? Silvio Santos era aquele lá do programa de auditório da década de 70 que cantava que Delfim Neto é coisa nossa. O General Médici, presidente Médici, é coisa nossa. É isso aí, Silvio Santos. E depois ele abraçou o Lula, né? Ele adere ali. Quem tiver ali, ele está aderindo, né? Eu acho impressionante que o Silvio Santos ainda esteja vivo. Vivo e na labuta, né? É impressionante. Eu acho que ele não vai largar, não. Não vai. Esse daí, imagina, se a gente soubesse que ele resistiu ao Nício Oliveira, ao Renan Calheiros, Silvio Santos ainda está lá. É o remanescente desse mundo aí que a gente está tentando enterrar. Que mais? Chega, a gente já encheu a paciência. Bolsonaro a gente está fazendo um troço aí que vai, mas eu não sei quando é que a gente vai anunciar. Ainda não é para anunciar. Não sei, parece que ainda tem que resolver umas coisinhas aí. Tá bom, mas é um negócio importante para nós. Parece uma coisa legal, né? Vamos ver se funciona. Dá certo, se não funciona. Que mais? Quando a gente puder conversar sobre o assunto, que daí aviso. Aqui, né? Porque faltam algumas definições, né? Mas a gente está preparando aí. Quem dá uma olhada lá no antagonista, vê lá uns banners, tá? Eu vi. Esse banner não dá para entender nada, né? Parece que essa é a ideia, viu? A gente não entende muito de marketing, mas parece que essa é a ideia. Você e eu não cuidamos diretamente do assunto, mas... Não. De vez em quando tem que dar uma olhada lá para ver se não está saindo umas coisas meio esquisitas. Mas a gente faz. O que mais? Essa semana na Cruzoé vamos ter a estreia da Editoria Internacional, como eu havia dito, com Duda Teixeira. Ótimo. Está animadíssimo. Mas que coisa, né? Eu ia comentar um negócio que não tem o menor interesse para os brasileiros, mas a gente comenta. Que coisa esse negócio, né? Os ingleses não enviaram ninguém para Paris para comemorar lá os 100 anos do armistício que deu fim à Primeira Guerra Mundial, né? É uma mesquinharia pensar no curto prazo, né? Digamos. No Brexit. Você sabe que meu avô lutou numa trincheira na Primeira Guerra Mundial, né? Para quem? Ele sabia para quem ele estava lutando? Ele estava lutando pela França. E perdeu boa parte dos cabelos numa trincheira. Isso se perpetuou por várias gerações. Provavelmente ele já tinha uma tendência. Mas você sabe que são coisas muito legais que no Brasil devia ter, sabia?
Tudo bem, a gente não teve uma participação assim tão Trincheira grande. tem no Brasil. Trincheira, Trincheira pra mas, cacete. mas tem um museu lá na França, quando comemoraram o início da Primeira Guerra Mundial, tem um museu numa cidade chamada Meaux, que foi onde se desenrolou boa parte ali, estava perto ali da linha de combate, na frente de combate. Eles fizeram um lindo museu sobre a Primeira Guerra, muito instrutivo. Quem for para a França levar filho, criança, adolescente, eu aconselho. Porque montaram até trincheiras e tem lá os uniformes, as histórias, filmes históricos, tudo muito didático e tal. É muito bacana ver esse troço aí. Ah. Legal. E como a gente começou falando de um grande filme do Billy Wilder, um outro filme maravilhoso que é do Bonicelli, La Grande Guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse vale a pena, uma comédia maravilhosa e deve mostrar como os meus antepassados perderam não os cabelos, mas a honra. Eles certamente fizeram. Mudaram o lugar, mudaram. Deram algum vexame. Mas você sabe que eu estava lembrando aqui, a gente está tão velho que as primeiras vezes que eu fui à Europa, tinha vagões do metrô destinados a mutilados da Primeira Guerra Mundial, que eles ainda chamam de a Grande Guerra mesmo, né? La Grande Guerra, na Itália, La Grande Guerra. É incrível, né? Incrível. Impressionante. E hoje eles têm que contratar figurante para servir de veterano da Primeira Guerra Mundial. Os velhinhos lá que se propõem a fazer o papel, tal, para representar os que já não existem mais, né? Eu estava comentando, isso é papo furado, obviamente, ninguém mais está assistindo, mas eu estava conversando com minha mulher, como a gente nasceu imediatamente depois do fim da Guerra Mundial, a gente já estava aqui. A gente não é baby boomer, Não, a gente veio mas da geração sucessiva, mas no limite, né? É. No limite, porque Exatamente. a gente é de 62. Se você pensar, a capa a guerra tinha acabado há 17 anos. É como a virada do ano 2000 para nós, para nós. Ontem. A guerra acabou no ano 2000 Exatamente. ou na atentado às Torres Gêmeas. Exatamente. E a gente nasceu esse ano. 2001, perfeito. 17 anos. 17 anos. É do lado. Então, imagina, meu avô fugiu do fascismo, né? É uma realmente vequiaia bruta, né? Vequiaia bruta. Mas foi bonito ver. Eu via os comemoração lá na França. Foi bacana. O Trump foi. O Trump depois saiu com guarda-chuva, estava chovendo. Ele é muito engraçado, né? Porque ele pôs o guarda-chuva e a Melania tentava ficar debaixo do guarda-chuva e ele puxava. O sujeito engraçado, né? Não acho que ele faça por mal, não. Ambos preocupados com o próprio penteado. Não queria molhar o cabelo. Da próxima vez, pessoal, arruma outro guarda-chuva para a Melania. Você vai ficar o presidente dividir guarda-chuva? Francamente, precisa. Mas a gente está sem papo aqui, já. O país está na normalidade, já entrou numa tal normalidade que a gente pode jogar a conversa fora, né? Nós viramos 2 linhas na primeira página. Lá embaixo, no rodapé. Aí deu você falando do Fred McMurray, depois eu do Robert Mitchell, e não era nenhum nem outro, era o William Holden. A cabeça também tem. Putz. Mas eu, pelo menos era um cara bonito, o Robert Mitchell. Você pegou um cara feio, que era o Fred McMurray. E os nossos eventuais espectadores dessa altura do campeonato nem sabem quem é Fred McMurray. Né? Não, nem Billy Wilder, nem Billy Wilder, nem Gloria Swanson, então. Eles nem sabem o que é cinema. Então, eu acho que esta foi a reunião de pauta mais focada e melancólica. E a gente deixa aqui em homenagem ao senhor Lula da Silva a normalidade. Reunião de pauta tristíssima de 2 entrincheirados sem cabelos. E você, quando você falou em Crepúsculo dos... Metaforicamente. E quando você falou Crepúsculo dos Deuses, o que me veio à cabeça foi o filme do Visconti, sobre daquele nazista, tal, claro, né?
que eu acho que não é Crepúsculo, é La Não, Caduta degli Dei, né? exatamente, boa. La Caduta degli Dei, é. A gente Meu vai, Deus. a gente vai começar Vai, não. de novo. Visconti. Não é o Panetone. Não é o Panetone. Não estamos chamando ninguém de ignorante, mas enfim. Ai, ai. Adeus. Literalmente, adeus. 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 A gente, Até. a gente Oi? tem, talvez a gente consiga voltar, talvez a gente esteja vivo na quinta-feira para fazer mais. Posso falar só mais uma coisa do Visconti? Pode, lógico que pode. No Gato Pardo, né? O Visconti era um sujeito tão detalhista, que na casa do Gato Pardo, o príncipe siciliano, Que era o ele Fred McMurray? Ah, não, era não o era o Fred, não, pelo amor de Deus, era o americano lá, Burt Lancaster. o Burt Lancaster, e com a linda Cláudia Cardinale, que estava um negócio. E com o lindo Alain Delon. Você sabe que esse negócio de falar estouro também as mulheres já não compreendem, viu? Quando você fala assim, é um estouro, um determinado tipo de moça já não entende mais o que é um estouro. Acha que é um atentado terrorista. Um estouro é quando é uma moça muito bonita. Era uma gíria. Você frequenta moça? Não. O que é estouro? Não frequento moça. Eu não frequento moça nenhuma. Mas assim, o Visconti colocou louças que nem apareciam no filme, mas ele era tão detalhista que ele colocou louças antigas, louças originais do final do século XIX, meados do século XIX, dentro dos guarda-louças, que nem você não via nada, mas tinha que ter os guarda-louças para dar a ambiance do filme. Interessante, né? Bom, hoje eles põem qualquer recurso digital, né? Eu fui ver o filme do Queen esse fim de semana. Que filme? É um filme, a biografia do Fred Mercury. E era cheio de... Não do Fred McMurray. Não do Fred McMurray, Fred Mercury. E mostrava-se os shows, o show em Wembley, lá, Live Aid, em 85, se não me engano. Uma computação gráfica péssima, negócio horroroso. Bom, chega, gente. Tá bom. Desculpe aqui as digressões cinematográficas de dois velhos. Mas é isso, normalidade democrática, pessoal. Normalidade é isso aí. Democrática é Mário Sabino indo assistir o filme sobre o Queen. Eu fui arrastado, tá? Mas fui. Eu suponho que sim. Eu fui arrastado porque eu nem gostava. Por você. Eu não gostava do Queen. Eu sou Led Zeppelin. Nenhum de nós gostava. Eu era mais Led Zeppelin. Bom, é isso aí. Chega, não tem ninguém mais aqui. Não tem mais ninguém. A gente pode continuar conversando, vai ter mais ninguém assistindo a gente aqui. E sabe o que é pior? O quê? Coisa. Não tem mais tempo essa porcaria desse Zoom que a gente usa para gravar a reunião de pauta. Como não? Tá acabando? Tempo limitado. Agora não tem mais tempo limitado. Ah, não? Peraí. Não, a gente pode falar 1h30. Ah, não tem mais tempo limitado? Não, a gente pode falar 4 horas se quiser. Vai ser legal. A gente pode percorrer toda a cinematografia ocidental. Diogo, sabe o que vai ser legal? No asilo, né? A gente vai ficar com poder conversar agora direto, assim, não tem nenhum problema. Né? Como é seu nome mesmo? A gente pode gravar. Depois... A gente pode gravar e lembrar depois. Né? Tem esse problema. Aqui a gente grava e daí revê. Aquele careca lá, como é que era, não? O nome dele? Aliás, era bom avisar aos nossos adversários / inimigos que eu já até esqueci o nome deles, mas não é porque eu não guardo rancor, é porque realmente eu estou ficando velho. Você ainda quer que eles se fodam. Mas eu não lembro o nome deles. Nem o que eles fizeram contra nós. Nem o que eles fizeram contra nós. Teve aquele... Puta, como é que era o nome daquele baixinho, né? O que ele fez mesmo? É aquele que usava chapéu, como é que era o nome dele mesmo? Ai. Nós viramos duas linhas, Marinho. É isso aí. Tchau. Tchau, até quinta, se a gente ainda estiver por aqui. Vamos tentar. Tá bom. Tchau. Tchau.